Então, cara, vou fazer uma demonstração dessa API. Eu cheguei a construir ela em vídeo, porém ela deu alguns erros aqui. E na verdade foi bem fácil de arrumar, eu só tive que sobrescrever o app porque, bom, o Grok ele não colaborou, né? Aí, mas basicamente, cara, o que tá rolando aqui? Abri todas as pastas e vou minimizar elas pra gente ter uma visão geral do projeto. É uma API RESTful, tá? E essa API ela tem alguns métodos, ó. Ela tem o post, put ou pat, né? Get e delete. Basicamente para você criar, atualizar, listar e deletar uma nota. É um aplicativo de notas. A gente está usando uma arquitetura de model, view e controle. Então, em azul tá tudo que é base de dados. Vamos ignorar essa parte daqui de baixo por enquanto. Aqui em azul tá tudo que é base de dados. Em verde tá tudo que é cliente. Em amarelo tá tudo que é servidor, tá bom? Esse conjunto de coisas a gente chama que é um módulo. Por que é um módulo? Porque esse é um módulo de notas. Ele só lida com notas. Ele faz as operações com a entidade notas. Ele não vai mexer em outras entidades. Ele vai mexer na entidade de notas, tá? E aí a cliente e servidor. Cliente vai ser o meu public aqui, onde eu tenho o HTML, o JavaScript, o CSS, né? E o servidor vai ser o meu SRC, onde eu tenho controle, as rotas, o serviço e o aplicativo em si, tá? Como que a gente está servindo a public a partir do servidor? A gente chama aqui o path, que é para a gente conseguir que o nosso servidor ele entenda o caminho da aplicação aqui, que ele visualize essa estrutura aqui. E aí a gente fala para o nosso Express. Express é o nosso framework de JavaScript que a gente está usando para facilitar. A gente fala para Express servir um arquivo estático, né? Porque ele não tem nenhum JavaScript muito complexo rolando, só tem aquele JavaScript estático ali. Path aqui, join, inserir, né? Pegar um arquivo daqui e inserir no que está sendo servido para a internet. Dirname, o nome do diretório, public, ou seja, pega o que está no diretório public e passa para a internet. Quando na rota raiz, quando alguém acessar a nossa URL barra nada, né? Barra, só o barra aqui. Ó, quando alguém acessa a nossa URL barra nada, o que a gente recebe de resposta, ó, é um JavaScript com um script e com um estilo aqui, ó. A gente olhar no network, a gente dá um F5 aqui, a gente vai ver que a resposta disso aqui, perdão, se a gente ver aqui, a gente vai ver que na resposta disso aqui, na resposta de barra, a gente recebe esse HTML com esses styles e esse script. E é exatamente por isso que a gente não serve coisas a partir do servidor, né? Porque a pessoa poderia ver o nosso código ali, a gente provavelmente nunca quer isso. Mas perfeito. Caso dê algum erro, vai retornar um erro.
o aplicativo está escutando, né, na porta que está no base URL aqui, está escutando na porta aqui, que é a 3000, tanto que se a gente for ver localhost 3000, né, ele está sendo servido aqui na porta 3000 do nosso computador localhost, né? Maneiro. E aí, Model View Controller. O que é o controller, o service e a rota? Por que a gente precisa de 3 arquivos? Por que a gente não maceta tudo dentro da rota? A gente bota, ó, quando vier para a barra não sei o que, retorne isso. Pelo seguinte, porque o nosso JavaScript ele vai ficar sobrecarregado e a gente não vai conseguir ler exatamente se tiver algum erro. Então, o que a gente faz? A gente tem um index onde a gente vai mostrar todas as rotas. Se eu tiver um novo módulo aqui, por exemplo, sei lá, de receitas, eu vou elicitar ele aqui. Então tudo vai ficar em barra recipes, correto? Mas no caso aqui a gente só quer o barra notas. E aqui, aí sim, a gente tem as operações: buscar todas as notas, buscar uma nota individual passando o ID, criar uma nova nota, alterar uma nota existente usando o ID, deletar uma rota existente usando o ID. E isso daí a gente está puxando, ó, essas funções: get all note, get note by ID, create note, update note, delete note. A gente está puxando elas do controller. Já no controller é o que envia, ó, que ele recebe a request e envia a response. Aqui é o tipo, que é um promise void. E aí, ou seja, quando o usuário ele acessar essa rota aqui, ó, quando ele acessar para pegar todas as notas, ou seja, quando ele acessou a página e a gente quer aqui nessa parte aqui que apareça todas as notas, a gente vai chamar essa função get all note. O que isso faz? Ele vai ter a request e a resposta. Aí ele vai criar uma constante note e vai esperar o serviço pegar todas as notas. Se der certo, ele manda um 200. Se der erro, ele manda um 500. A parte importante do controller é isso: se der certo, se der errado e qual serviço que está sendo chamado, quais operações que vão ser feitas. Não estão aqui. Aqui é só o que acontece quando chama a rota. O que dá certo e o que dá errado. O que retorna quando dá certo, o que retorna quando dá errado. É basicamente isso. Aqui a gente está pedindo o Note Service, tá? E dentro do Note Service a magia acontece, a coisa rola. Tanto que você vê que ele chama o Prisma Client, ele chama o nosso worm. O que é o worm? É uma maneira da gente interagir com a nossa base de dados através do código, sem a gente precisar escrever SQL diretamente. Por que isso? Porque o nosso worm ele vai ter várias operações ali de JavaScript que vão garantir, por exemplo, alguma mínima redundância daquela operação. Se der errado, você vai pelo menos receber um erro, entendeu? Isso vai ser checado. Não vai simplesmente, você não vai simplesmente mandar uma alteração para a base de dados e não verificar se ela aconteceu, porque é importante que a base de dados ela esteja consistente. Se eu criei uma nota, eu quero que apareça a nota na base de dados. Então por isso que eu vou usar o Prisma Client aqui. Tanto, por exemplo, o Get All Note, que é o que a gente está falando, ele basicamente vai pegar o Prisma Client, né, a entidade notas, e vai passar um find many, né? Find many seria que ele vai dar uma explicação, mas basicamente ele vai puxar tudo que tem dentro da entidade notas.
E o que é essa entidade notas? Nada mais é do que aquela estruturazinha que a gente definiu ali, ID, título, conteúdo e quando que foi criado, que por acaso é o que aparece aqui na nossa informação. O nome, o conteúdo e quando foi criado. Perfeito? Default now é porque na hora da criação foi criado agora. E default auto-incremente é porque a cada nova nota o ID vai começar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Title string porque é um texto. Content string porque é um texto, tá? Esse é o Prisma. Aí você vê que não tem nenhum SQL, tá ligado? É tudo feito diretamente no Prisma. E se você for olhar dentro do controller, você vai ter get pelo ID, criar, atualizar, e dentro do service você vai ter uma função que interage com a nossa base de dados aqui. Pegar a nota por ID, criar a nota, né? E o Prisma ele já tem uma função que é para criar, ele passa os dados, data.title, entendeu? Aí você vê que ele recebe aqui os parâmetros título e conteúdo como um objeto data. Ou seja, é uma arquitetura bem simples, mas que fica tudo amarradinho aqui. Você sabe onde começa e onde termina tudo. E é fácil de ver e é fácil de saber o que está fazendo o que. E toda vez que você for adicionar um novo, por exemplo, se a gente tivesse um novo módulo receitas, onde a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com receitas. Você ia ter recipes controller, recipes route, recipes service. Aqui no index você ia criar um router.use /recipes. Dentro do recipes controller você ia ter create recipe, get recipe by ID. Ou seja, vai ser basicamente a mesma coisa para cada módulo, né? Mas qual que é o importante? Quando você criar um novo serviço, você vai ter uma facilidade enorme de definir regras aqui especiais, entendeu? Vamos supor que tem um campo aqui nessas notas, por exemplo, tags. Vamos dizer que a gente tem tags, né? Mas que aí essas tags elas não são atribuídas por nós. A gente tem uma maneira específica de atribuir. Por exemplo, a gente diz que todas as notas que contiverem a palavra código, elas vão receber uma tag chamada código, só que nunca vai ser o usuário que vai falar isso. Aí aqui a gente vai chamar uma função que vai checar se tem código aqui no content. Aí a gente vai passar aqui, no caso a gente passaria tags, não, minto, aí no caso a gente ia atribuir aqui embaixo tags data.verified content result, por exemplo, né? A gente verificou o resultado do conteúdo e a gente vai passar esse resultado aqui. Ou seja, fica muito mais isolado, muito mais fácil de visualizar. É isso. Espero que a explicação tenha funcionado.